Peguem o livro de língua portuguesa e datem as páginas que a tia vai falar. 138 a 144. Língua portuguesa, 138 a 144. 18/5. Língua portuguesa, páginas 138 a 144. Então, meninos, hoje nós vamos ver flexão dos substantivos em gênero e número. Peraí, tia, calma. Não liga o seu, não ativa, por favor, o seu áudio, tá? O que vem a ser esse gênero e número? Gênero, masculino, feminino. Número, plural e singular. Ok? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz um pequeno cartazinho, não sei se dá para ver direitinho aí de vocês. Exemplo de substantivo epseno. É designado apenas a animais. E é utilizado, gente, apenas uma palavra para designar eles. Ou macho ou fêmea. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu tenho o nome de alguns animais aqui. Por exemplo, a baleia. Você não fala baleio ou baleia. Não. Você fala baleia macho ou baleia fêmea. Outro exemplo que eu dei foi do besouro. A mesma coisa. Besouro macho, besouro fêmea. Minha câmera não dá para ver certinho? Tem mais exemplos aqui. Tigre. Tigre macho, tigre fêmea. Mais embaixo eu tenho tatu. Macho, tatu, fêmea. Certo? Então, quando eu falo de substantivo, quando eu vou classificar um substantivo em epseno, é só eu lembrar que esse substantivo ele é designado apenas a animais. E só é utilizado uma palavra para designar, diferenciar um do outro. Tipo macho ou fêmea, certo? Nós temos outro tipo de substantivo, que é o substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum, gente, ele não muda, certo? Ele é apenas designado a um único gênero. Por exemplo, a moça. Existe o moça? Não existe, certo? O copo. Existe a copo? Também não existe. Entendeu? Então, só se é utilizado, no caso do substantivo sobrecomum, uma única denominação.
ou é gênero masculino ou é gênero feminino, tá? Vamos lá. Próximo aqui. O outro tipo de substantivo é o substantivo comum de dois gêneros. O que é isso? Por exemplo, quando você fala hóspede, nós podemos falar o hóspede ou a hóspede. Mais embaixo eu tenho líder. O líder, a líder. Nesse caso aqui, eu tenho dois tipos, eu posso classificar como os dois tipos de gêneros, tanto masculino quanto feminino. No livro de vocês aí, logo na página 139, tá falando sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Além do gênero masculino e feminino, seria bom se todos a gente só mudasse o O para A, no caso se fosse de masculino para feminino, né? Ficava bem fácil. Mas não é tão fácil assim. Então, no caso aqui, o substantivo juiz, carneiro, profeta, bem aí no início, bode, folião, conde, é fácil você transformar em substantivo feminino e vice-versa. Porque juiz, juíza, carneiro, ovelha, bem fácil. Agora, aí embaixo, que eu acabei de falar para vocês sobre os tipos de substantivos, que são epicenos, comum de dois gêneros e sobrecomuns, você tem que ter uma atenção a mais. Vou voltar a repetir. Epiceno, ele só é usado para animais. E você só diferencia o gênero desse substantivo com uma única palavra, ou fêmea ou macho. Tem exemplos aí embaixo, ó. Não sei se o de vocês está cinza. Corvo macho, corvo fêmea. Capivara macho, capivara fêmea. Depois nós vamos ver mais uma vez os sobrecomuns, que eles designam apenas um gênero, referindo-se a homem ou mulher, que eu falei para vocês. Tipo a criança, o neném. A gente não fala a vítima ou vítima, a gente não fala. Então, a gente usa apenas um, não tem como você trocar. A testemunha, nós não podemos falar o testemunha, não existe, entendeu? Então, só existe para determinados tipos de substantivos, você utiliza, no caso do sobrecomum, apenas um gênero só, ou masculino ou feminino. Só um minutinho. Vamos lá e pagar ela. Não, eu vou pegar. Só um pouquinho. Dentro da minha bolsa. Continuando aí, depois, por último, nós temos o comum de dois gêneros. No caso de comuns de dois gêneros, vocês designam ambos os sexos, mas o gênero é determinado a partir de seu referente. Nesse caso, gente, o referente aí que está falando são os artigos. Artigo definido e indefinido. A, o, as, os, uma, uns, umas. Certo? Então, tem como você designar eles dessa forma, tá bom? Aí embaixo fala o seguinte: alguns substantivos, ao variar o gênero, mudam de significado. Por exemplo, o rádio, quando eu falo o rádio, tem um significado. Quando eu falo a rádio, tem outro significado. Por exemplo, o rádio está se referindo ao rádio, aquele rádio que a gente tem em casa. Sabe aquele rádio que escuta música sertaneja, aquela coisa toda? Então, ou se não, a rádio aí, no caso, está falando sobre a estação de transmissão. A rádio onde está transmitindo a música. Viu a diferença? Então, aí muda-se a forma
de se classificar esse substantivo. Vai variar o gênero desse substantivo. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Então, nós temos epiceno, sobrecomuns e comum de 2 gêneros. Isabelle, tá ouvindo? Show. Tá chegando agora? Então, é só você pegar o livro de língua portuguesa nas páginas 138 a 144, tá, meu amor? Tá bom. Que aí você acompanha direitinho. Então, meninos, continuando. Então, Oi, Isabelle. o epiceno você só usa para animais. Ou é macho ou é fêmea, dependendo do que estiver pedindo o exercício. Agora, quando fala sobrecomum, você só pode usar, designar, referir-se ou a homem ou a mulher, ou masculino ou feminino. Outra coisa, comuns de 2 gêneros, você já pode trocar. Como que você pode trocar? Apenas o artigo. Quais são os artigos? Vamos repetir comigo. O, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Ok? Entendeu isso daí? Faz o joinha aí para mim, para te continuar para frente. Ok. Agora, do outro lado, a gente vai ver o número do substantivo. O que é isso? Singular, plural, né? Nesse caso aí, tem algumas regrinhas que nós utilizamos para poder fazer essa substituição, passar do singular para o plural ou do plural para o singular. Vamos fazer tarefa agora, Nath. Eu quero que vocês prestem atenção. Tá certo? Olha só. No primeiro, eu até coloquei aqui uma regrinha para vocês. Também fiz um resuminho. Só iniciei o resumo. Palavras terminadas em R, S e Z, quando você for transformar para o plural, você vai apenas acrescentar ES, certo? Palavras terminadas com vogal mais o L, você vai apenas substituir essa vogal e o L por IS. Palavras oxítonas com o final L, você vai substituir por IS. Dessas três regrinhas aí, vamos aí no livro para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Na página 140, que eu acabei de falar, palavras terminadas lá no finalzinho da página 140. Palavras terminadas em R, Z e S, você vai acrescentar ES. Como? Colher, por exemplo, aí. Não terminou em R? Quando você vai transformar no plural, você vai acrescentar o ES. Apenas isso. Vai ficar colheres. Cruz terminou em Z. Como que você vai transformar para o plural? Você vai acrescentar o ES. A próxima regra que eu passei para vocês. Nomes terminados com vogal L. Você vai substituir por is. Com vogal mais L. Desculpa. Você vai substituir a última letra por is. Por exemplo, casal. Não termina com L? Terminando com L, você vai tirar o L e vai acrescentar is. No caso, casais. Sol termina em L, ok? Você vai tirar o L e acrescentar IS. Vai ficar sóis. E assim por diante. Tá certo? Outra regrinha que eu acabei de falar para vocês foram as palavras oxítonas terminadas em L. O L, ele é substituído por is também. Anil, anis. O que é palavras oxítonas, gente? O que a gente lembra de palavras oxítonas? A última sílaba tônica, né? No caso, anil, anis, fuzil, fuzis. Agora tem outra regra, essa eu nem anotei. Ah, anotei sim. Paroxítonas, com final IL. Você vai substituir por eis. Essa daqui, ó. Tá?
E palavras terminadas em M, você vai substituir por NS. Ok? Cadê essas regras? Também está aí, só que na página 141. Olha só, nas palavras paroxítonas, a terminação IL é substituída por EIS. Fóssil, o IL é substituído por EIS. Vai ficar fósseis. Agora, substantivos terminados em M terão a última letra substituída por NS. Por exemplo, som, sons, nuvem, nuvens, refém, reféns. Bem fácil, né? Agora tem algumas, as palavras terminadas em ão, elas podem ser flexionadas de 3 maneiras. A primeira aí com acréscimo de S, fica cidadãos, não é cidadões, não. Tem gente que ainda fala isso. Com a substituição do ão por ões. Tipo botão, botões, né? Mamão, mamões. E pela substituição de ão por ães, capitão, capitães, charlatão, charlatães. Nesse caso aqui, dessa regra, circula essa regra todinha aí, por favor. Acordou todo mundo? Circula essa última regra que eu acabei de falar. Nomes terminados em ão podem ser flexionados no plural de 3 maneiras. Essa aí você tem que dar uma atenção maior, porque vocês precisam conhecer essas palavras, tá? Principalmente essas que foram citadas aí para vocês. Agora, gente, quando a gente fala de substantivo composto, talvez tenha uma certa dúvida na hora de passar para o plural, tá? No caso do substantivo composto. Por quê? Porque são 2 palavras, né? Você, às vezes, não tem necessidade de acrescentar o S nas 2 palavras. Quando os nomes são unidos pelo hífen, que é aquele tracinho entre eles, os 2 elementos, eles se flexionam. Por exemplo, amores perfeitos, amor perfeito, por exemplo. Aí vai amores também para o plural e perfeitos também, nesse caso. Agora, quando o substantivo composto for formado por palavras que se repetem, ou palavras que são formadas por verbo mais substantivo, levam o acréscimo do S só o segundo elemento. O que é isso, professora? Por exemplo, tem um exemplo aí, tico-tico. Não são 2 palavras repetidas? Não é um substantivo composto por 2 palavras iguais? Então, aí o que você faz? A primeira não vai para o plural, só vai a segunda. Ok? Agora, quando eu falo, quando é um substantivo composto que é formado por um verbo mais um substantivo, também só a segunda palavra, no caso o substantivo, é que vai ser acrescentado o plural dele, tá? O S. O que é isso? Por exemplo, lava louça. Tô falando um exemplo que tá no livro mesmo. Lava é um verbo de lavar, certo? Louça é um substantivo. Então, houve o quê? Uma junção do verbo mais o substantivo. Então, aí no caso, você vai apenas acrescentar o S na segunda palavra. No caso, louças. Deu para entender essa daí, gente? Deu para entender direitinho? O importante é que vocês estudem essas regrinhas aí. Por quê? Porque na hora que for perguntar para vocês, eu vou pedir para você falar qual que é a regra que está sendo usada. Entendeu? Por isso a necessidade de vocês estarem estudando a regrinha. Na hora de fazer a tarefa, o que eu vou fazer? Vou estudar todas as regras para mim não esquecer. A mesma coisa relacionada à flexão do gênero, tá? Que é o epiceno, o sobrecomum, comum de 2 gêneros. Não é difícil se você estudar diariamente, ok? Agora a tia vai parar aqui a gravação.